Olá, pessoal. Eu me chamo Lorena Câmara, sou professora de Biologia e estou chegando agora na Escola Júlia Lenquer. Desde já é um prazer para mim fazer parte dessa escola e espero que brevemente possamos nos conhecer melhor. Mas hoje nós vamos aproveitar para fazer uma revisão dos conteúdos do primeiro semestre, para que vocês possam desenvolver as atividades de recuperação paralela. Então, os assuntos a serem revisados serão de classificação dos seres vivos, os vírus, reino Monera e reino prototista. Na classificação dos seres vivos, vocês com certeza estudaram com a professora de vocês sobre taxonomia. Taxis, que vem de ordem, né? E nomo, que quer dizer lei. Então, a taxonomia vai ser a parte da biologia que vai se preocupar em classificar os seres vivos de acordo com o grau de parentesco entre eles. Então, nós temos aí ao lado uma representação de como seria essa classificação de acordo com os táxons, que nós vamos discutir mais na frente. Então, falar de classificação dos seres vivos e não falar de Linneu é muito difícil, né? O Linneu, ele foi um naturalista, né, médico e professor que contribuiu muito para o que nós sabemos até hoje sobre classificação dos seres vivos. Ele lançou o livro chamado Sistema Nature, onde ele estabeleceu alguns critérios de classificação dos seres vivos, né, e onde a espécie seria a base dessa classificação. Também criou 5 grupos taxonômicos, que foi reino, classe, ordem, gênero e espécie. Hoje nós temos outros táxons. E também utilizou o latim para nomear as espécies, né? Também ficou famoso por estabelecer a nomenclatura binomial, onde, com certeza também vocês viram isso, o nome das espécies ele é constituído por 2 palavras, né? Por dois termos. No caso aí, nós temos o exemplo da espécie, nome científico da espécie humana, que é o Homo sapiens. Então, essa primeira palavra que vocês estão vendo aí, a gente chama de epíteto genérico. Seria o gênero dessa espécie. E sapiens é o epíteto específico. Então, essas 2 palavras juntas formam o nome da espécie, o nome científico da espécie. Por que utilizar o latim? Porque o latim é uma língua morta, né? Então, não vai ser alterada de forma alguma. Então, o latim ele vai ser utilizado em qualquer parte do mundo e também não vai sofrer modificações. Vocês também percebem aí que está circulado, né, as 2 letras iniciais das 2 palavras. Então, sempre a primeira letra do primeiro termo, que é do epíteto genérico, ela tem que vir em letra maiúscula. E a segunda letra, a primeira letra da segunda palavra tem que vir em minúsculo, tem que vir de forma minúscula. Então, a outra característica também, outro aspecto que vocês devem lembrar, é que esses nomes eles devem ser escritos em itálico, né, com aquela letrinha deitada, ou grifada. Então, quando você vai escrever no seu caderno, por exemplo, se você não escrever em itálico, você pode grifar as 2 palavras. Lorena, mas falamos tanto de espécie, o que é espécie afinal? De antemão, eu já adianto para vocês que existem diferentes definições sobre espécie, né? Tem a definição biológica, que é essa que eu vou apresentar para vocês, que diz que a espécie é um grupo de populações naturais capazes de entrecruzar, né, de fazer cruzamento e que são reprodutivamente, geneticamente falando, né, isolados de outros grupos similares. Ou seja, são indivíduos de uma mesma população que vão ter capacidade de reproduzir, né, e que vão conseguir reproduzir entre si, certo? Esse é um conceito que foi proposto por Ernest Mayr. Então, é um dos conceitos sobre espécie. Na classificação dos seres vivos também vocês devem ter visto os táxons, né?
os principais, os que são mais utilizados. Então a gente tem aí nessa representação representado aí o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Então, dentro de um mesmo reino, que é um taxon bem amplo, né, que vai incluir aí diferentes espécies, nós vamos ter aí filos que são semelhantes, né, que são grupos semelhantes. Dentro de um mesmo filo, nós vamos ter classes semelhantes. Dentro de uma mesma classe, nós vamos ter ordens semelhantes, e dentro de uma mesma ordem, nós vamos ter famílias semelhantes. E assim vai também para o gênero. Dentro de uma mesma família, nós vamos ter grupos de indivíduos de gêneros semelhantes. E aí vocês estão vendo que o taxon mais específico é a espécie, né? Aqui do lado nós temos a classificação taxonômica de uma onça pintada. Então nós temos aí o reino animalia, que é bem abrangente. Depois nós vimos no próximo taxon, que é o filo cordata, né? Pertence ao filo dos cordados. Abaixo do filo nós temos a classe. Então a onça pintada pertence à classe mamália, dos mamíferos. A ordem inclui os carnívoros, a família Felidae, o gênero Panthera e a espécie Panthera onca. Então, nós temos aí uma classificação dentro dos taxons que estão estabelecidos aí. Bom, também, com certeza, vocês viram sobre a classificação dos animais em 5 reinos, que foi uma proposta, né, de Margulis e Schwartz. Então, esses autores, eles fizeram a classificação dos seres vivos dentro dos 5 reinos, que é o reino monero, protoctista, fungi, o planta e o animalia. Então, esses 5 reinos nós ainda vemos nos livros didáticos. A tendência é que ele caia em desuso. Eu vou explicar mais na frente por quê, tá? Mas ainda assim é importante a gente saber essa organização. Seguindo aqui, muitos estudos feitos, né, com base nas características moleculares, como por exemplo aí o Carl Woese, que ele estudou o RNA dos integrantes do reino Monera, por exemplo, né, que incluem aí as bactérias, as arqueias, lá naquele reino Monera que nós discutimos agora. E ele percebeu que esse grupo ele não era tão homogêneo como se pensava. Então, morfologicamente, as bactérias e as arqueias, por exemplo, são muito parecidas. Mas em termos moleculares, esse cara aí, o Woese, ele conseguiu identificar diferenças. E mais, ele descobriu, inclusive, que as arqueias, que são seres procariontes, unicelulares, eles guardam muitas semelhanças com os seres eucariontes. Então, eles são mais próximos evolutivamente dos eucariontes do que com as bactérias, como se pensava antes. Então, Lorena, como é que é feita essa classificação? É a classificação nos 3 domínios. Esses 3 domínios aí, eles são mais abrangentes do que o reino, tá? Então, teríamos então a classificação em domínio, em seguida reino e os outros taxons. Quais seriam esses 3 domínios? Domínio bactéria, que inclui as bactérias verdadeiras, né? As eubactérias. Tem o domínio das arqueias, que inclui todas as arqueobactérias, que são seres mais extremófilos, né? Que vivem em condições extremas que dificultam a sobrevivência de outros organismos, como por exemplo em lugares de fendas vulcânicas, de altas temperaturas, ou ambientes de água muito salina. Então esses são ambientes que normalmente podemos encontrar as arqueias. E o domínio do eucária, né, que inclui os eucariontes, todos os demais seres eucariontes, tá? E falar de classificação dos seres vivos, também não podemos deixar de falar da sistemática, que vai ser a área da biologia, que vai se preocupar em
discutir a filogenia, a relação de parentesco evolutivo entre os seres vivos. Então, antigamente, os recursos de pesquisa eram muito escassos, né? Então, a classificação que se fazia antes em táxons, por exemplo, o Linneu utilizava como critério as semelhanças morfológicas. Então, ele via ali uma espécie parecida com a outra e agrupava dentro do mesmo táxon. Só que hoje nós sabemos que graças aos avanços, né, da paleontologia, da genética, das tecnologias, né, que auxiliam os estudos moleculares, hoje é possível utilizar diferentes critérios para fazer essa classificação evolutiva dos seres vivos. Vocês estão vendo um exemplo aí de uma população inicial, né? Uma população ela vai ser o quê? Constituída por um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, a gente tem uma população da espécie A que, ao longo do tempo, foi adquirindo características novas ou as características já existentes foram se modificando ao longo do tempo. Então, isso é o que a gente chama de anagênese, né? São as modificações que vão acontecendo em uma população, sobre os indivíduos de uma população ao longo do tempo. E a cladogênese já é o que? A gente está verificando aí, por exemplo, que aconteceu uma barreira geográfica. Vamos dizer que essa população inicial da espécie A sofreu um isolamento geográfico. Uma parte foi para um lado, outra parte foi para o outro. Pode ter sido qualquer evento, uma catástrofe, ou uma catástrofe natural, ou uma queimada, um desastre ambiental que pode ter causado separação desses grupos da mesma espécie, né? De indivíduos dessa população da espécie A. E aí cada grupo foi para um lado e com o tempo, né, foram surgindo novas características. Além do isolamento geográfico, houve o isolamento reprodutivo. Essas duas populações aí que se formaram, elas não conseguiam mais se reproduzir. Então, ao longo do tempo, essas populações foram adquirindo novas características ou se modificando e aí deram origem a novas espécies. Então, podemos dizer o que sobre anagênese e cladogênese? Na anagênese, a gente vai ter o que? Ana quer dizer para cima e gênesis, origem. Então, o que é a anagênese? Vai ser essa evolução, né, progressiva das características que vão surgindo ou das características que vão se modificando, alterando a frequência genética de uma população. Já a cladogênese, clado vem de ramo. O que vai acontecer na cladogênese? A gente vai ter uma população ancestral que vai se fragmentar, originando dois grupos distintos, e isso vai levar a um processo de especiação. A gente vai ter a formação de novas espécies. Então, aqui a gente tem a representação de um cladograma, que incluem aí, que é importante vocês saberem, vocês já devem ter estudado, esse cladograma, vocês estão vendo aí a raiz, né, corresponde a um ancestral comum a todos os outros ramos que seguem acima. Esse ancestral, ele tem uma característica primitiva que vai sendo herdada por todos os seus descendentes. E as características derivadas vão surgindo, né, ao longo do tempo. A cada ramo desse, a cada nó desse, a gente tem a cladogênese, que é uma modificação que vai surgir aí nessa população. Essa população ela vai ser dividida e aí nós temos a formação de dois grupos que vão ser isolados reprodutivamente e podem chegar à especiação, né? Então aí cada nozinho desse corresponde a uma cladogênese. E essas letras A, B, C, D e X seriam os grupos terminais, né, os descendentes, resultado de cada cladogênese. Saindo da parte de classificação, nós vamos estudar os vírus, né, de forma bem breve, só relembrando que os vírus são acelulares, eles não têm células,
são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles vão ter material genético, que pode ser o DNA ou o RNA, e vão ter um envoltório proteico, que é o capsídeo, né, que a gente chama assim. Então, basicamente, os vírus eles são feitos de proteína e também vão ter lipídio apresentando aí, né, estando presente no envoltório lipoproteico desses vírus, que a gente chama de vírus envelopados. Esse envoltório lipoproteico ele vai ser formado a partir da membrana plasmática da célula hospedeira que ele vai infectar. E ele também, alguns vírus podem apresentar estruturas chamadas de espículas, que vão ajudar esse vírus a fixar na célula hospedeira. Então, vocês estão vendo aí nas imagens que os vírus podem apresentar diferentes formas, né? Acima nós temos um vírus poliédrico. Ele não tem envelope, né? Ele não é um vírus envelopado. Vocês estão vendo aí o capsídeo dele, que é essa estrutura proteica que vai proteger o ácido nucleico desse vírus, que pode ser DNA, pode ser RNA. E aí nós temos também que ele é formado, esse capsídeo é formado por unidades chamadas de capsômero. Abaixo nós temos o bacteriófago, né, um vírus que ele infecta bactérias. Tem aí essa região da cabeça, a cauda e as fibras que vão ajudar ele a se fixar na célula hospedeira. Aqui abaixo nós temos também um vírus helicoidal, que ele já tem um envelope, né? É um vírus envelopado. E aí ele também apresenta espículas. Aí vem aquela questão, se o vírus ele não tem célula, né? Então ele pode ser considerado um ser vivo. Então eu acho que vocês também já discutiram sobre isso. Isso é um questionamento que vem sendo feito até hoje na comunidade científica. Um grupo de cientistas acredita que os vírus não são seres vivos porque eles não têm célula, eles não têm metabolismo próprio, eles precisam de uma célula hospedeira para poder sobreviver. Mas um grupo de cientistas acredita que eles são sim seres vivos porque eles conseguem se reproduzir, eles conseguem evoluir. Então essas são características que também são comuns a todos os seres vivos. Então acredito que a pergunta que deve ser feita é: qual é o conceito de ser vivo, né? Então eu deixo para vocês aí refletirem sobre isso. Claro, e os vírus, como nós vimos, são parasitas intracelulares obrigatórios e muitos deles causam doenças que são recorrentes na população. A exemplo da Covid-19, que nós estamos vivenciando hoje uma pandemia, né? Causada pelo vírus SARS-CoV-2. Também temos aqui a poliomielite, a gripe, o sarampo, o HPV, a raiva, a AIDS, a herpes, que é bastante comum na população, a herpes labial, genital. Nós temos ainda a cachumba, a hepatite viral e não podemos deixar de citar aquelas doenças virais que já são bem recorrentes, inclusive na nossa região, que inclui aí a dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela, que já ocorre em algumas regiões do país, que todas essas doenças, elas são carregadas, esses vírus, né, são carregados, são transmitidos a partir de um vetor, que é o Aedes aegypti. Então, o Aedes aegypti, ele é um vetor dessas doenças aí que são bem importantes em termos de cuidados, né, na nossa saúde pública. Saindo dos vírus, a gente vai falar do reino Monera, que, como eu disse, inclui aí as bactérias, as cianobactérias e as arqueias. São seres procariontes, é o único reino que inclui seres procariontes, são unicelulares. A gente também precisa discutir as características importantes desse reino, né, dos seres desse reino, como, por exemplo, a parede celular. As bactérias, elas apresentam aquela parede celular, que é uma camada que vai revestir
antes mesmo da membrana plasmática, né, ela vai funcionar como um envoltório aí externo à membrana plasmática. E nas bactérias, o material que vai constituir essa parede celular é o peptidoglicano, né, que é uma associação de carboidratos e proteínas. As arqueas, por outro lado, já vão se diferenciar das bactérias porque o material que forma a parede celular delas são os polissacarídeos, as glicoproteínas ou ainda as proteínas. Vale salientar que, dentre os integrantes do reino Monera, eles podem ser autotróficos, né, ou heterotróficos. Quando eu falo que eles são autotróficos, alguns deles conseguem realizar fotossíntese ou ainda a quimiossíntese, que é um outro tipo de metabolismo que se utiliza de substâncias inorgânicas, né, para obter energia. Já os heterotróficos são aqueles decompositores, a exemplo das bactérias decompositoras, né, que são muito importantes para as cadeias alimentares, que elas fazem essa ciclagem de nutrientes, devolvendo os nutrientes dos organismos que foram mortos para o solo, né? E ainda temos outra característica, que eles podem ser aeróbios obrigatórios, podem sobreviver em ambiente, né, que eles precisam sobreviver, na verdade, em ambientes que tem oxigênio. Eles podem ainda sobreviver em ambientes sem oxigênio, que são chamados anaeróbios obrigatórios. E ainda existem aqueles que conseguem sobreviver, né, na ausência ou não de oxigênio, que é o caso dos anaeróbios facultativos. A reprodução desses seres pode ser assexuada, que é a principal forma de reprodução das bactérias, que é por divisão binária, ou ainda elas podem combinar material genético com outras bactérias, né? Eles podem fazer essa troca de material genético, que pode ocorrer de 3 formas: por conjugação, transformação ou transdução. Vocês devem ter visto isso com a professora de vocês. E olhando aqui na imagem acima, nós temos a representação de uma célula bacteriana. Ela vai ter basicamente aí, vocês estão vendo a parede celular, a membrana plasmática, a região do citoplasma, né, que está em amarelinho. Aí nós temos o nucleóide, que é a região onde vai estar o material genético, no caso aí está sendo o DNA. E outra coisa importante é que as bactérias apresentam esses fragmentos de material genético, de DNA, por exemplo, que é o plasmídio, que eles têm uma estrutura assim circular. Normalmente são essas estruturas que são compartilhadas quando há recombinação genética. E vocês podem ver ainda a presença dos ribossomos, né, que é uma organela que está presente nesses organismos. Então, falando de doenças, nós também podemos citar aqui as principais doenças que acometem a população, que é o tétano, né, uma doença causada por bactéria, a hanseníase, a tuberculose, a meningite, a gonorreia, que é uma IST, né, uma infecção sexualmente transmissível. Tem a cólera, tem a leptospirose, a sífilis, que é uma doença que vem crescendo bastante os índices de contaminação, até um alerta para a população, que é uma IST, né, também, e a clamídia. Agora, entrando no reino protoctista, nós temos aqui os seres eucariontes, unicelulares e pluricelulares, autotróficos e heterotróficos, tá? Então, nós temos dentro desse grupo os protozoários e as algas. Aí eu coloquei a principal classificação, né, que a gente tem aí dos protozoários, quanto à forma de deslocamento, quanto à estrutura de deslocamento. Então, a gente tem os flagelados, que vão apresentar um flagelo para locomoção. Nós temos os ciliados, que são aqueles protozoários que vão apresentar os cíliozinhos, como por exemplo o paramécio, né, que é bastante discutido. Acredito que a professora de vocês também tenha discutido com vocês, que é um protozoário de água doce, né?
Temos aí os pseudópodes, que é o grupo dos rizópodes, né, que eles vão se locomover por expansões dessas estruturas. E temos também os foraminíferos, que vão formar essa carapaçazinha aí de carbonato de cálcio. E aí também são exemplos de protozoários. Aqui embaixo eu coloquei também alguns exemplos de algas. Bom, no reino protoctista, nós já vamos ter aqui os seres eucariontes, unicelulares e pluricelulares. No caso, os protozoários, né, serão os seres unicelulares. E aqui as algas, nós vamos ter representantes, né, que são pluricelulares. Eles podem ainda ser autotróficos e heterotróficos. No caso aqui, os protozoários, eles são os heterotróficos e as algas autotróficos, né? Elas conseguem realizar fotossíntese. Então, no primeiro grupo dos protozoários, eu coloquei aí alguns representantes, a classificação desse grupo, justamente com relação às estruturas de locomoção. Então, nós temos o grupo dos flagelados, que apresentam como estrutura de locomoção o flagelo. Nós temos os ciliados, que é o caso aí da presença de cílios, né, que vão ajudar na locomoção. Como exemplo, o paramécio, que é um protozoário de água doce, vocês devem ter estudado. Nós temos ainda o grupo dos rizópodes, que incluem aí os protozoários que vão se locomover por meio dessas estruturas chamadas de pseudópodes. Então, com as projeções, né, dessas estruturas, elas vão conseguir se locomover. E nós temos ainda, nesse último exemplo, os foraminíferos, que são aqueles que vão secretar essa carapaça aí de carbonato de cálcio. E abaixo nós temos a representação das algas. Tem aí as algas verdes, que são as porofícias, as algas pardas, ou também chamadas de algas marrons, as algas vermelhas, né? Então, essas três primeiras que eu comentei, as verdes, as pardas e as algas vermelhas, são todas algas multicelulares. E temos ainda as algas douradas e as pirrofíceas, também chamadas de pirrófitas. Essas duas últimas já são algas unicelulares. As pirrófitas, né, ou pirrofíceas, também são chamadas de dinoflagelados. Inclusive, eu coloquei uma imagem aí, né, à esquerda, logo abaixo. Esses dinoflagelados é que normalmente eles fazem a ocorrência da maré vermelha, onde nós vemos alguns casos, né, que aparecem manchas vermelhas no mar, e isso é em decorrência da proliferação dessas algas. Normalmente esses aspectos esse evento, né, pode ocorrer naturalmente ou ainda por intervenção humana, né, quando há o despejo de dejetos, de matéria orgânica na água, em que vai enriquecer aquele ambiente com nutrientes, e isso vai acabar atraindo essas algas que vão se multiplicar cada vez mais e vão produzir toxinas. Essas toxinas, elas podem matar os peixes que estão ali ao redor e as outras espécies aquáticas. E aí, como essa toxina também pode se acumular nos tecidos desses animais, ao serem ingeridos pela espécie humana, nós também corremos o risco de ser contaminados. Então, isso é um risco para a nossa saúde também, tá? E seguindo aqui, também não podemos deixar de citar as doenças causadas pelos protozoários, que também tem uma importância muito grande para a saúde pública, que é o caso da tricomoníase, né, que é causada pela Trichomonas vaginalis, que é um protozoário flagelado. Na mulher, né, ela pode causar um corrimento vaginal, amarelo esverdeado, e dentre outros sintomas característicos. No homem, ele já pode causar uma infecção na uretra, dor, ardência. Então, trata-se de uma IST, né, de uma infecção sexualmente transmissível, quando há relação sexual sem camisinha. A outra doença aqui que eu coloquei para nós discutirmos é a giardíase, que é causada pela Giardia lamblia. Vocês estão vendo aí na imagem, uma imagem microscópica desse protozoário.
ele tem até uma estrutura engraçada, né? Esse protozoário, ele vai estar presente, né? Os cistos dele vai estar presente em alimentos ou água que vai estar contaminada com ele, e uma vez ingerida a pessoa pode desenvolver a doença. Lembrando que a giardíase também é transmitida pela relação sexual desprotegida, tá? A outra doença causada pelos protozoários, eu posso citar aqui a leishmaniose, principalmente a leishmaniose visceral, né, que é a que é mais comum nos cães, que é o calazar, popularmente conhecido como calazar, e vai causar aquelas úlceras, aquelas feridas grandes. A outra doença que eu coloquei aqui é a malária. A malária, que é uma doença bem comum nos trópicos, né, na região dos trópicos, e ela vai ser transmitida por um vetor, que é um mosquito prego, que ao picar uma pessoa infectada, ele vai transmitindo a doença para os demais. Então, esse protozoário ele vai infectar as células do fígado e também vai infectar as células vermelhas, né, do nosso sangue. E aí, essa doença tem como característica aqueles picos de febre, que também estão associados à ruptura dessas hemácias quando elas estão cheias de protozoários. E a doença que tem aqui embaixo, a doença de Chagas, que é causada pelo Trypanosoma cruzi, que é um protozoário também flagelado. Ele também vai ser transmitido por um vetor, que é o barbeiro. E o barbeiro, ele, como tem hábitos noturnos, né? Então ele vai picar lá uma pessoa, e se ele estiver infectado, ao mesmo tempo em que ele pica, ele vai defecar no local, e aí a pessoa, ao coçar, vai acabar espalhando ali as formas infectantes desse parasita. Então vai entrar no organismo da pessoa, pode atingir a musculatura do coração e causar até a insuficiência cardíaca, né? O músculo cardíaco fica infeccionado e chega a aumentar de tamanho. Outra doença também causada por um protozoário é a toxoplasmose. No mais é isso, a nossa aula encerra por aqui. Espero que tenha contribuído de alguma forma e que vocês tenham entendido, né, tenham revisado todos os conteúdos e que seja útil para vocês na recuperação paralela. Então nós nos encontramos muito em breve. Até mais, pessoal.